Minha cultura, Jutaí, Maru, Piara. Acorda já extrovertido e pinto a cara com açaí de coari que eu coaria. A tupioca, rauaçu, maná queria. Maná queria. Maná queria. Eu estou nessa terra já há mais de meio século, precisamente há 56 anos, e boa parte deles foi dedicada à cultura e à música. É um período do qual eu não me arrependo e que me fez muito bem. Acabou sendo uma forma de viver, uma razão de viver, não só uma subsistência. Mas essa história começou, ainda na minha pré-adolescência. Eu era uma pessoa muito tímida, e uma das formas que o meu pai achou que seria legal para que eu me sociabilizasse, que eu pudesse ser mais sociável, seria aprender um instrumento, né? E o caminho até o violão foi natural, porque o violão, na verdade, é o instrumento mais popular, né, dentre todos os instrumentos. Só que nem eu, nem meu pai imaginávamos na época que isso se tornaria uma paixão que duraria por toda uma vida. E assim será enquanto eu ainda viver. A paixão por esse instrumento foi imediata, e ele deixou de ser só uma forma terapêutica de solucionar um problema interno que eu tinha. Virou uma paixão e, mais do que isso, uma profissão, um caminho de subsistência que eu trilhei por mais de 30 anos. Mas, na verdade, isso era de modo incipiente. De verdade mesmo, essa coisa chegou quando eu entrei num lugar que eu sou apaixonado e volto sempre que posso. E agora, por contato com pessoas maravilhosas que lá trabalham, essa coisa ficou mais forte quando eu entrei na Escola Técnica Federal do Amazonas, hoje o IFAM. E na verdade, o IFAM, ou na época ETFAM, foi berço de muitos talentos musicais. Eu poderia citar aqui uma série de artistas que por lá passaram: Célio Cruz, Sileno, Raulney, Lucilene Castro, enfim, eu vou acabar cometendo, Mauro Drummond, eu vou acabar cometendo aqui um pecado de não citar um ou outro. Mas nós tínhamos lá um polo cultural muito grande, ainda na época comandado pelo maestro Dirson Costa, professor Aldo Aragão, todos relacionados, todos músicos, né, que por lá começaram a mostrar para a gente os primeiros caminhos da cultura e da música. E também, de modo muito especial, ainda na adolescência, foi lá que surgiu a minha primeira composição, em parceria com meu querido amigo Paulinho Freire, Paulinho Cocai, também ex-aluno, né? A canção foi feita pelos jardins lá da Escola Técnica. Era uma canção bem melosa, bem adolescentezinha, sabe aquela paixonite adolescente? Mas enfim, ela é significativa porque foi exatamente onde tudo isto começou. Desse contato com o Paulinho, a gente foi estendendo para outras pessoas. E nesse momento também foi um momento muito legal da minha carreira musical, que nós montamos uma banda chamada Estado de Coma. Era o início do rock nacional na década de 80, uma coisa que estava muito efervescente assim no Brasil inteiro. E aqui em Manaus nós não tínhamos muito essa representatividade. Era um outro momento, é verdade, né? A gente não tinha hoje esse momento que a gente tem de internet, que facilita tudo para que você tenha acesso à informação, ouça, conheça. Então, essa distância fazia com que a gente ficasse muito isolado no tempo dos LPs e dos programas de rádio e de televisão. De qualquer forma, foi muito bacana esse período do Estado de Coma. Foi uma banda que fez muito sucesso aqui em Manaus, e por lá passaram a Aninha, a Fernanda, Weiser, Rui Fernando, além do Paulinho e de mim, claro, Márcio Campelo, enfim, outros artistas também que passaram por lá, Sérgio Aurélio. Muita gente tocou naquela banda durante os quase 4 anos, pelo menos foi o período que eu fiquei cantando nessa banda. Depois disso aí, então eu passei, feitas essas reflexões, eu pautei minha vida musical dos bares, que é o caminho natural, ainda é, hoje, para o artista local. Eu não sei se eu dissesse infelizmente,
talvez passasse aqui uma ideia de ingratidão e esse defeito eu não tenho. Eu sou muito grato a tudo que eu vivi nesses locais. Eu tenho aqui bares memoráveis e que eu passei por muitos anos, como o Botequim, Paulo's Bar. Nossa, eu vou cometer algum equívoco aqui, ou alguém vai ficar zangado quando ver. Mas foram muitos anos fazendo isso, e sempre com muito prazer, né? Ainda assim, talvez seja essa diferença do cenário atual, e aqui eu não quero dizer que era melhor, que era pior, por favor, não. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou dizer que sim, que era diferente. Nós tínhamos um público diferente e nós tínhamos músicos diferentes também. Eu vou citar aqui, você saía na noite em Manaus naquela época, você encontrava Antônio Pereira, Renato Linhares, Célio Cruz, Sileno Conceição, Lucinha Cabral, enfim, sabe? Eu não vou falar aqui mais, eu acho que esses são suficientes para referendar o que era a noite de Manaus. Infelizmente, claro, hoje o Jair, que nem eu, a gente já não frequenta mais o bar, mas não tanto por isso. Talvez porque a expectativa que se tenha na noite hoje seja bem diferente daquela que nós tínhamos antes. Aqui eu não estou querendo nenhuma queixa, de forma nenhuma, apenas uma reflexão. E que isso sirva também para que alguém possa repensar esse processo, né? Esse processo que eu diria que é até uma desvalorização do artista, e que eu lamento muito isso. Um processo de desvalorização, sobretudo financeira, né? Alguém há de dizer aqui mas é uma crise que se vive, etc, etc. Eu era criança, já se vivia essa crise, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas o que pauta hoje no Artista da Noite com raras, honrosas exceções, um desrespeito muito grande sobre aquele profissional que sai de casa muito cedo e que tem que tocar hoje em 3, 4 lugares para manter um nível financeiro, um nível de subsistência que há um par de anos atrás ele conseguiria fazendo isso com 1 ou 2 apresentações. Talvez a oferta hoje seja bem maior, eu reconheço, mas infelizmente essa oferta talvez não tenha tanta qualidade assim. Enfim, há que se entender que são épocas diferentes, né? As coisas podem evoluir ou involuir. Eu tenho a minha visão sobre o que aconteceu. Alguém acha que seja uma evolução, enfim, é uma opinião pessoal. Aqui eu estou expressando a minha e estou sujeito a críticas, como todo mundo. Não me importarei em recebê-las, né? De forma nenhuma. Mas é apenas uma visão de quem, creio que com autoridade, viveu por 30 anos, meditou por 30 anos nesse ofício. E talvez tenha cometido, a gente às vezes comete alguns equívocos em relação a isso, né? Eu sempre procurei relacionar o meu trabalho na noite, nos bares, com a questão cultural. Eu acho que isso aí que o Kleber Cruz está falando. Essas duas coisas estão absurdamente são intrínsecos, sabe? Não dá para você dissociar, porque quando você fala de música, você tem que necessariamente falar de cultura. E talvez seja essa a grande diferença. Agora eu me dei conta disso, né? Talvez quando hoje o momento esteja muito desassociado música e cultura, ou pelo menos daquilo que se considera como a cultura adequada daquilo que a gente acredita. Talvez essa seja realmente a grande diferença nesse momento. Eu não sei se eu lamento, ou eu não sei se eu lamento por mim, né? Talvez eu não consiga perceber, voltando naquela questão, ou é evolução ou involução. Eu acho que evoluiu, mas há quem pense que isso é uma evolução. De forma que tem espaço para todo mundo, de forma que há espaço para todo mundo subsistir,
uns com mais dificuldade, outros com menos, eu queria dizer com mais qualidade, mas eu estou tentando, não consigo, porque se eu dissesse que eu penso que eu vejo mais qualidade hoje, e aqui não é nenhum saudosismo, apenas mera constatação, se eu dissesse, eu afirmasse aqui, sabe, nessa lente aqui, seria apenas um comentário ético. E eu não estou aqui para ser ético, não estou com essa preocupação. Me chamaram aqui para dizer o que eu penso, então o que eu penso é isso, né? A qualidade caiu bastante. Bom, independente de tudo aquilo que a gente possa pensar, ou achar que é certo ou errado, o importante mesmo é que, naquela época, pelo menos, isso foi extremamente importante para mim, foi a descoberta de que eu também poderia mostrar a minha música, mostrar aquilo que eu pensava sobre formato musical. E é claro que tudo aquilo que a gente exprime, ele acaba refletindo aquilo que você vê, não é? Então a sensação de poder compor, de poder criar, a sensação de saber que eu podia fazer isso, melhor dizendo, foi muito importante. Apesar de que a gente vivia naquele ambiente, não é, do bar, onde isso não era muito permitido, digamos assim, e nem era muito aceito pelo público ouvir essa composição local e autoral, e de uma certa forma isso ainda permanece até hoje. Mas enfim, a sensação de entender que eu podia fazer aquilo, que eu tinha alguma coisa para mostrar, além de fazer o trabalho de cantar as grandes composições dos artistas brasileiros, né? Sobretudo a mim, que sempre pautei esse meu trabalho em torno da brasilidade, né? Eu até respeito cantores internacionais, alguns eu gosto muito, mas eu ainda continuo achando que a música brasileira ela é única e não há produto de exportação maior e melhor desse país do que a música, né? A música brasileira realmente ela é de excelência, não há nenhuma outra música igual. Então, e nesse momento eu começo a me inserir nesse contexto. Existe um grau de importância pessoal, né? De saber que eu também poderia me admirar como eu admirava aqueles caras, aqueles artistas todos, né? Descobrir que eu podia talvez estar ao lado deles ou me sentir próximo a eles através das minhas composições, foi muito bacana. E agora eu lembrei de uma coisinha assim, né? Eu quis cantar assim alguma coisa boa que faça fluir perfume pelo ar. Eu quis contar, enfim, mil casos desse mundo. No fundo me encontro assim, não paro de sonhar. Mas a cidade é maior que um oceano. Não faço planos, é melhor deixar rolar. A consciência que abomina o apartheid, que lindo engano, preconceito há de continuar. Não é o meu país que perdeu o rumo, é o mundo. Adeus Teresa de Calcutá. São crianças no trabalho sem nobreza. Não tem beleza maior não há. Mas os betinhos a brigar contra essa fome que tem um nome, saber, cidadania já. E Veloso e Buarques e Azevedos cantam sem medo essa flor há de vingar. Eu sei que esse medo que invade essa cidade é a certeza da impotência de não poder conter a violência que maltrata, que machuca de verdade. Porrada na galera, os homens vão dizer: e aí como é que faz pra se conter a impunidade? Malandro na cadeia,
vozinha em liberdade, solta esse garoto. Ele não fez por mal, a família é muito boa, o pai é general. Foi tudo brincadeira, tava meio entediado. Pensou que o Pataxó fosse imenso baseado. Não teve a intenção, cadeia pra otário. Melhor ele prestar serviço comunitário. É assim que se mantém o equilíbrio social. Não mexa na estrutura, cê pode se dar mal. Mas os betinhos a brigar contra essa fome, que tem um nome, saber, cidadania já. E Veloso e Buarques e Azevedos ainda cantam. Bom, então essa foi talvez não seja em cronologia, tenha sido a primeira composição, seguramente não foi. Mas ela foi importante pelo momento, ela foi feita exatamente no dia que eu tinha chegado em casa, do futebol, daquele futebol do sábado, né? E estava passando o Jornal Nacional e eu tinha visto a notícia do Índio Galdino, né? Que foi incendiado num ponto de ônibus, numa atrocidade enorme. Eu estou aqui só pontuando a forma como ela foi, né? Onde aconteceu, quem fez, enfim. Eu não sei muito bem que o fim levou a história do Índio Galdino, não sei, possivelmente não deve ter havido punição, porque, enfim. Mas essa foi uma das primeiras canções. E aí eu também gosto por isso, né? Vieram outras e outras, e assim, essa coisa de compor, ela é viciante mesmo, né? Tem até uma pessoa que eu mais conheço como viciado em compor, chama-se Gonzaga Blantes. O Blantes é uma máquina de composição e todas belíssimas, né? Eu tenho a honra de ter uma parceria com ele também. Fiz só essa referência aqui para homenagear meu querido amigo Gonzaga Blantes. Enfim, e aí você vem uma atrás da outra, as coisas vão acontecendo. Surgiu depois a oportunidade de um projeto Valores da Terra, exatamente desse contexto, né? Gente, eu estou falando de uma época que existia CD, né? Alguns de vocês que vão ouvir não sabem nem o que é isso mais. Mas, enfim, foi um projeto público, né? Do edital público, do que nós participamos, eu pude participar, e aí foi o primeiro registro mesmo, assim. E foi legal. Foi legal como primeiro, foi legal por ter sido partícipe de um momento especial para o artista amazonense, né? Porque a nós foi disponibilizado e foi viabilizada a oportunidade de gravar um CD, né? Enfim, interrompendo toda aquela cadeia de custos impensáveis para o artista local. Com honrosas exceções, evidentemente, mas que para a grande maioria era daquela forma. Então, o projeto, no meu entender, ele foi extremamente válido. Há quem hoje faça algumas críticas, enfim, mas exatamente todo projeto é assim, né? De sorte que eu entendo que a grande maioria desse projeto foi de sucesso, foi válido, e eu tenho sim um orgulho de ter participado desse momento. Mais um momento importante da música em que eu pude me inserir. E sou muito grato a tudo, né? As pessoas, enfim. Aliás, um dia desse ainda achei aí um dos discos lá em casa, e guardei com muito carinho. E assim as coisas vão acontecendo, né? Participação dos festivais, e os anos vão passando, e os cabelos vão caindo, né? Às vezes você não tem mais o mesmo frescor do início, o público vai mudando, a forma de cantar vai mudando, a forma como as pessoas recebem o teu trabalho também vai mudando, e chega um momento em que você precisa repensar. Repensar a sua vida, repensar se você ainda está disposto realmente a oferecer. Talvez eu tenha passado muito tempo e aqui eu não estou, veja bem, eu não estou aqui em nenhum momento tentando denegrir, diminuir ou dizer que não presta. Repito, o local
do artista amazonense manifestar a sua arte, subsistir, é o bar. O bar é responsável por 99% das ações dos artistas. Então, fora isso, é muito difícil. Os eventos particulares, eles existem, claro. Mas veja bem, uma pessoa não faz aniversário uma vez por mês, tá certo? Faz uma vez por ano. Então, eventualmente ele vai te contratar uma vez por ano para isso. E isso eu estou fazendo só para exemplificar que realmente o bar é o local do trabalho do músico, né? E a gente até falou isso lá no bar na frente, lá atrás, aliás, e eu não queria voltar mais nesse assunto, apenas para exemplificar. E nesse período alguma coisa mudou em mim, essa relação do prazer de sair todas as noites de casa, e eu tinha muito prazer em fazer isso, fiz com muito prazer, com muito respeito ao público, com muito respeito a mim, com muito respeito às pessoas que saíam da sua casa. Eu sei que eventualmente a maioria deles, pelo menos, não vai lá especificamente para te ver, porque ninguém vai ao bar, ou ninguém é muito, muito forte, mas a grande maioria das pessoas não vai ao bar para ver aquele artista. Ele vai ao bar por uma série de outros motivos, e lá ele acaba encontrando esse artista, não é? E talvez acabe gostando, virando fã, etc, etc. Mas a grande maioria das pessoas, ela vai por entretenimento, vai para bater papo, vai para ver se descola alguém e tal. Mas enfim, isso faz parte do universo da noite. Isso não é demérito a ninguém, muito pelo contrário. Esse é o ambiente em que você se encontra, esse é o seu mercado de trabalho. E eu garanto a vocês que durante os 30 anos que eu passei, eu sempre fiz com muito prazer, com muito respeito a essas pessoas. Tanto com casas muito cheias, como já toquei 2 horas para um casal, né? E foi a coisa mais desafiadora que eu fiz, porque o próprio dono da casa dizia que, olha, não vamos ter. Eu disse, de jeito nenhum, eu não vou valorizar, a pessoa que não veio, eu preciso valorizar esse casal que está aí, né? Eles estão aqui, eles são 100% do meu público. Então, você precisa dar o melhor sempre, né? Não importa se tem 2, se tem 20, 200, 2.000, você tem que subir no palco e estar disposto a oferecer o melhor para quem está, ainda que não tenha ninguém ou quase ninguém, como foi dessa vez. Mas aí, em determinado momento, isso começou a deixar de fazer sentido para mim. Como eu disse, eu tinha sempre essa coisa de querer mais, né? de dar o melhor. Quando eu percebi que eu já esse tesão já estava diminuindo, eu percebi que eu já não estava mais oferecendo ao público o melhor, né? Então era hora de parar, de repensar. Bom, um dos orgulhos que eu carrego mesmo, enquanto músico, foi ter pisado por diversas vezes no palco do Teatro Amazonas, né? Não é só pelo prédio histórico, não é só por pisar, e aí eu falo pisar no sentido de adentrar na história do Amazonas, né? Na história dessa cidade, entrar um pouco na história daquilo que foi a pujança dessa cidade, né? Na época, no período da borracha. Mas sobretudo porque é um local que eu considero sagrado, né? A mim, todas as vezes que eu entrei, todas as vezes que eu entro, ele me dá uma sensação diferente, como se ele tem uma capacidade de te renovar um pouco, de te remoçar um pouco, de te dar vontade de produzir mais. E eu tive essa honra enquanto músico por diversas vezes. A primeira vez foi eu estou recordando agora, foi num projeto Nossa Músicas, isso é anterior, acho que em 1979, não lembro, 80, e que eu creio que ainda tem esse registro aí, né? Eu fui convidado pelo Antônio Pereira, né, para participar do projeto, e tem uma foto ainda em preto e branco, onde está em cena eu e o Renatinho Linhares, né, guitarrista, outro excelente músico, momento também especial por estar no palco com ele. O engraçado dessa foto é que, claro, eu tinha cabelo,
bastante. Mas a magreza era extrema, eram épocas difíceis, talvez. E tá no palco eu, Renato Linhares, e você não consegue distinguir quem é eu, Renato ou o pedestal. Era um negócio bem extremo mesmo. Fino, comprido, com a cabecinha assim. Mas é um registro legal. Eu creio que eu tenho isso há poucos dias, por acaso eu reencontrei essa foto. Enfim, isso é só para exemplificar do quão foi importante, quão é importante para mim o fato de ter cantado nesse que eu considero um dos palcos mais sagrados do Brasil, que é o do Teatro Amazonas. E aí eu estou puxando o gancho, porque o teatro é lugar de muitas vertentes, né? De muitas vertentes da arte. E eu sempre estive muito próximo disso. Eu sempre acreditei nessa multifacetado, né? Dessa questão que a arte tem muitas vergonhas, falando bobagem agora aqui. A arte tem muitas vertentes e você precisa adentrar nelas um pouco mais. E dentre as vertentes da arte, a que a mim chegou mais próxima da música, foi o do teatro, né? E era um caminho meio que natural. No ato desse, digamos assim, do momento de encerrar a carreira do bar, eu falo encerrar no sentido do ofício diário, que um músico precisa ter, eu já me associei a isso, foi chegando aos poucos. E aí eu conheci uma pessoa que fez essa ponte se unir novamente, né? Uma pessoa que eu considero uma das maiores atrizes do Brasil, uma diretora reconhecida, né? E a carreira fala por si, eu não preciso aqui contar esses detalhes, porque toda vez que eu falar no nome Edneuza Sado, as pessoas vão saber que eu estou falando de cultura e de arte. Mas, de qualquer forma, eu vou passar assim um pequeno informativo. Se você pensar no carnaval, você vai ouvir Edneuza Sado. Se você pensar nas festas folclóricas, você vai ouvir falar em Edneuza Sado. E, enfim, se eu falar em teatro, falar na arte de representar e não falar em Edneuza Sado, seria impossível, né? Edneuza é a história do teatro dessa cidade. Edneuza representa tudo isso. Então, quando eu comecei efetivamente nesse ofício, eu comecei por boníssimas mãos, né? Não poderia estar melhor guiado, né? Não teria um guia melhor nesse universo teatral do que Edneuza. E também são muitos anos de parceria já, são muitos projetos feitos. Edneuza me abriu a porta para outras companhias. Trabalhei com Nonato Tavares, João Fernandes, e hoje estou mais próximo do Gomes de Lima, no Grupo Arte Norte. A gente, inclusive, tem uma temporada aí já definida para esse ano, para esse semestre. Mas assim, eu quero dizer, Edneuza Sado, que eu continuo seu, eternamente. Com um sentimento de gratidão enorme, de respeito por todos esses profissionais, mas em especial pela Edneuza, né? Por toda a proximidade, por toda a produção que nós já fizemos juntos e tenho certeza que ainda faremos muito mais. Tem uma palavra que eu queria agora expressar aqui, que talvez seja coisa que me incomode ainda. Eu não quero passar uma imagem de tristeza ou de insatisfação, muito pelo contrário. Os anos que eu passei militando como músico profissional me enchem de orgulho, e eu sou grato totalmente a tudo que eu vivi, a todas as pessoas que me ouviram, a todas as pessoas que me contrataram, a todos os músicos que
com quem eu trabalhei, foram muitos. Eu tenho muita gratidão a tudo isso, muito orgulho mesmo. Saí da profissão, mas não deixei de ser músico, né? A música é uma companheira eterna, né? A música não te abandona, né? É que nem esse cara que está comigo há muitos anos e parece que não, até hoje não deu sinais de insatisfação. Não tem perspectiva desse divórcio. E a música é assim. Mas ninguém vive só de elogio, né? Ninguém vive de tapinha nas costas. Ninguém vive disso. Você precisa subsistir de uma forma adequada. Você tem filhos. Você precisa pagar seu cartão de crédito. Você quer viajar uma vez por semana, levar sua namorada, sua mulher uma vez por mês para jantar. E realmente, para isso você precisa ter um reconhecimento financeiro. E esse reconhecimento financeiro, às vezes eu penso que me parece que as pessoas consideram a música um trabalho menor, né? Ainda tem gente que pensa que músico não trabalha, né? Sabe o interessante? Isso agora eu me lembrei. Eu trabalhei num restaurante de um grande grupo de atacadistas aqui há anos. Eu até poderia falar o nome porque já fechou aqui em Manaus, né? Mas olha, não fechou quando eu tocava não, foi fechar muito tempo depois. E uma vez, mas na época eu trabalhava na Secretaria de Saúde e uma vez eu conversando com o gerente, né? Ele disse assim, eu falei, né? Porque olha, eu vou ter que trocar meu dia, alguma coisa nesse sentido, porque nesse dia eu estou trabalhando. Ele falou assim, mas tu trabalha? Eu digo, porra, pode falar porra? Pode. Eu digo, porra, mas tu não trabalha aqui, cara? Não, eu estou falando trabalho mesmo, né? Aqui tu só vem tocar. Então, essa mentalidade, infelizmente, ela está incutida lá no íntimo das pessoas, né? Talvez porque ela veja o músico, por exemplo, na noite num ambiente mais permissivo, né? Um ambiente mais favorável, às vezes ele está tomando uma coisinha ou outra e tal, que ninguém é de ferro. Talvez leve as pessoas a pensarem isso, mas gente, não é assim, cara. O músico trabalha muito, sabe? Ele trabalha demais, são muitas horas sentado, são muitos shows por noite. Então é isso. Talvez o que eu traga desses anos como um aspecto negativo, exatamente esse sentimento de que não se veja o ofício de músico como um trabalho, né? E talvez seja por isso, por esse ambiente mais permissivo. Às vezes o cliente chega, o cara está tomando uma coisinha, ninguém é de ferro, são muitas horas trabalhando, e ele acha que aquilo não é trabalho, mas é assim, gente. É um ofício nobre, como todos os ofícios, mas que requer características especiais. Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de fazer o que eu já fiz um dia, o que muita gente faz com muita dedicação, com muito carinho, com muito esforço. Você leva a emoção. O artista da noite, eu acho que eu já citei essa coisa um pouquinho lá atrás, ele, se não citei, merece a citação nesse momento. Ele é responsável pela imortalização das canções. As canções dos grandes compositores brasileiros, sobretudo porque hoje você vive nesse mundo de internet, que ele é tudo muito rápido e ao mesmo tempo é fugaz, né? Porque o que é sucesso hoje de manhã não será esquecido à tarde, porque é exatamente essa velocidade que o mercado impõe. Talvez por isso a gente não consiga perceber qualidade, né? Porque talvez não dê nem tempo, talvez até em algum momento você encontre, porém é efêmero por esse dinamismo. O artista da noite, na sua contrapartida, ele exatamente imortaliza, porque essas canções, elas não irão mais ser ouvidas na rádio, elas não irão mais ser ouvidas em clipes, né? A não ser naqueles bem especiais, não serão mais divulgadas, mas elas estarão eternamente imortalizadas na voz desses caras que diariamente saem de casa com seu violãozinho, com seu teclado ou com seu microfone, saem diariamente buscando esse ofício de cantar. E nesse momento, quando eles cantam músicas como Marina, por exemplo, que você não ouve mais tocar em lugar nenhum,
mas ela será sempre lembrada na voz, e aqui eu acabei me emocionando um pouquinho, na voz desses caras, desses cantores, desses artistas que estão todos os dias levando o seu ofício. Mas, enfim, então eu estou dizendo isso para que se entenda que é trabalho, sim. Não é fácil, é cansativo, são muitas horas sentado em que o suor escorre das costas e vai até o rego. Enfim, isso causa às vezes algum desconforto, mas você tem mais 2 ou 3 shows para fazer, 2 ou 3 shows para fazer. Começa muito cedo, às 6 da tarde, às vezes meio-dia, e vai chegar em casa às 4, 5 horas da manhã. Então, todas as vezes que você estiver em frente a um artista com seu microfone, com seu violão, lembre-se que ali tem um trabalhador da cultura, que tanto quanto você merece ser bem remunerado, merece ser respeitado. Eu sei que às vezes o que eu possa falar possa chocar, talvez você se sinta ofendido por eu falar isso, mas não é uma crítica direta a você, é apenas uma observação, né? E se você não costuma ver o artista assim, com certeza você conhece muitas pessoas que o veem dessa forma. Mas sempre é tempo de mudar, é um convite que eu faço a uma reflexão, não é uma queixa de forma nenhuma, não é uma briga, é apenas um pedido para que a gente possa ver o músico com outros olhos. Para enfatizar isso, que eu acho que se eu colocar assim, fica bem claro o que eu quero dizer. O músico, o artista, não é só aquele famosão que tem assessoria, que tem o seu jatinho particular, que ganha milhões de reais por ano, e ele faz por merecer, ele fez por merecer, deve ter trilhado um caminho muito difícil, né? Mas o universo do músico não é só esse, aquele que aparece na TV, ou aquele que por quem você tem admiração ou paixão. Também aquele cara que está lá no boteco da esquina, ralando, suando a camisa, talvez pensando também um dia ter seu jatinho, ou pelo menos comprar o seu carro popular, né? Então, eu peço mesmo que você olhe para esse cara com carinho, ok? Eu vou fazer dar um corte nessa coisa profissional aqui. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim, eu esqueci antes de eu falar nisso aí. Eu vou voltar num ponto aqui que eu esqueci. Acabei me empolgando, pedindo tanto mais respeito pro músico, pro artista, que eu acabei esquecendo de falar no motivo principal pelo qual eu abordei o assunto, né? Em relação a isso, a política pública, a reconhecimento mesmo. Existe lei municipal que obriga, não gosto de falar a palavra obriga, né, mas que dá direcionamento para que exista espaço para música local na programação das rádios. Não é só aqui, em muitos lugares do Brasil. Não foi o projeto pioneiro, a lei pioneira não foi aqui, salvo engano foi em Salvador, mas se não foi em Salvador, eu digo mesmo que lá isso fez diferença. Porque o projeto de lei lá em Salvador, a lei que foi aprovada em Salvador, ela instituía que 5% da programação das rádios locais teriam que ser de músicas locais, em horário nobre. É isso que faz a diferença toda. Ou seja, de 9 ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde. Nesses horários, 5% da programação teria que ser de música local. Veja bem o percentual, eu não estou falando em 50, gente. Eu não estou falando em 60, eu não estou falando nada, eu não estou falando em dividir o espaço. 5% só fez com que a música baiana, né, tomasse essas proporções que a gente nem consegue imaginar. E por quê? Porque simplesmente o público local passou a ouvir. E quando você ouve, você conhece, você tem a oportunidade até de não gostar. O problema é que se eu não ouvir, eu não vou gostar nem deixar de gostar. Então, isso já faz tanto tempo
E eu confesso que eu sou um ouvinte de rádio. Quem me conhece, as pessoas que me conhecem, sabem que eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio, né? Todas as manhãs. Quem convive comigo sabe disso. Eu sou ouvinte de rádio. E eu lamento mesmo que, salvo em momentos muito pontuais, né, a gente não ouve a produção local. Eu gostaria de ouvir mais. Bom, talvez eu não consiga ouvir todas as emissoras de rádio ao mesmo tempo, né? Eu espero, até gostaria que fosse, esse meu desconhecimento fosse por isso, mas infelizmente não é assim. Então, essa coisa do reconhecimento falta por tudo, porque quando você faz o seu trabalho e esse trabalho não é divulgado, aí você vai me dizer, mas hoje tem veículo, não sei o que. Claro que tem, eu sei que tem internet, eu sou do século passado, mas nem tanto assim, né? Mas eu volto na questão, é efêmero, gente, não fica, não vai deixar nada. Para o acervo do artista não fica nada, não fica nada. Tá de manhã aqui, de tarde ele já foi, já tem outro, ou mais engraçado, ou enfim. É isso. Então, eu ainda acredito que a rádio seja um veículo de sustentação do trabalho do artista, porque eu acho que é a forma de mídia mais acessível a todas as pessoas, né? Enfim, eu não sei, talvez nem todo mundo tenha um celular hoje, né? Mas com certeza todo mundo tem um radinho de pia, né? E mesmo quem tem o celular tem a opção de ouvir a rádio. Então, assim, anos passaram, parece que não mudou muito. Isso eu trago assim como um aspecto negativo. Quem sabe, essas mudanças às vezes são lentas, né? E eu espero mesmo que a gente possa, que as novas gerações de música possam encontrar um ambiente mais favorável nesse sentido. Bom, então, em relação a essa situação da lei, né? E isso acaba causando umas situações estranhas, porque aqui existe a mesma lei há muito tempo. Eu não lembro agora qual foi o vereador que instituiu, mas eu não vou me lembrar, peço até perdão por passar a informação incompleta. Mas ela existe, porém ela não determina o horário que a música deve ser veiculada. Então esses 5% são diluídos no horário em que a rádio achar conveniente, e assim é em obediência ao texto da lei. Para você ter uma ideia, nessa época do Projeto Valores da Terra, no CD que eu lancei, um dia eu vinha voltando do futebol dos artistas, já era madrugada, e eu ouvia a minha música tocando, né? Eram mais ou menos entre 1h30 e 2 horas da manhã. Eu duvido que a minha mãe tivesse acordado naquele momento para ouvir. E aí, eu não sei, foi um misto, né? Um sentimento bem complicado de definir, porque era entre a alegria de ouvir pela primeira vez um trabalho meu tocando na rádio e a tristeza da incerteza de saber se alguém além de mim estaria ouvindo, né? Então, me despertou esse sentimento. É um negócio estranho, mas engraçado. Hoje na época eu fiquei chateado, mas hoje não, hoje eu levo com bom humor essa situação. Então, agora falando do ponto de vista da seriedade, né? Preciso que a gente reveja isso, né? Porque a gente repense dentro daquele conceito que eu acredito que a rádio é realmente o veículo que segmenta a carreira de um artista, que pereniza o trabalho de um artista. Se a gente não mudar essa forma de divulgar o artista amazonense, as coisas não vão mudar muito, ou pelo menos nenhuma mudança significativa, né? Então é isso. Eu vou dar uma pausa agora para entrar num contexto menos profissional, né? Porque, afinal de contas, o profissional ele só existe porque existe uma pessoa ali, né? Uma pessoa com sentimentos, uma pessoa que tem suas emoções, com seus defeitos, suas virtudes, com tudo aquilo que o ser humano é capaz de carregar em si. E eu não podia
aqui nesse momento, deixar de falar não do Kleber Cruz músico, do Kleber Cruz artista, mas do Kleber Cruz pessoa, gente, né? Não é aqui o CPF, é a pessoa que nesse momento vai acabar por prazer e porque é necessário fazer, expondo um pouco mais de dentro dos maiores prêmios que eu tive na vida, os maiores prêmios que eu tive na vida, que Deus me agraciou, foram 4 vezes, né? Foram 4 vezes Deus me agraciou com os maiores prêmios que uma pessoa pode ter. São os filhos, né, que eu tenho. Marília, Elizabeth, nessa ordem cronológica. O Clebinho, né, que como tem o meu nome, a pessoa perde a personalidade do nome, acaba virando o diminutivo. E a Isabela. Foram os momentos especiais da minha vida, e são até hoje. Uma das coisas legais de você perceber a trajetória desses caras é perceber que existe algum pedacinho seu ali, não é? Eles vão crescendo e você vai percebendo as nuances, essa coisa do crescimento, da descoberta, e que você vai passando ao lado ou ali meio que por trás, guiando, tentando guiar, mas eles vão crescendo e vão criando personalidade. E isso é um exercício muito bom da vida, né? De sorte que eu acho que desses 4 eles herdaram mais as virtudes das respectivas mães, né? Ainda bem. O que herdaram de mim talvez tenha sido alguns defeitos, mas de qualquer forma é especial poder ter essa missão de colocar alguém na terra, né? De dar vida, é claro que em parceria, de dar vida a alguém e ver esse passar dos anos, essas modificações que a vida faz em alguém. Eu faço isso com muito prazer. Eu tenho muito orgulho desse ofício que Deus me deu, o ofício de ser pai. Talvez seja, talvez não, com certeza foi a melhor coisa que eu pude receber das mãos de Deus. Foi esse ofício de ser pai. Seria de novo e quantas vezes fosse possível. E todas as vezes seria com esse prazer e esse orgulho. Mas a vida ela é surpreendente, né? A gente não tem o domínio das coisas, mesmo com esse desejo de colocá-las numa redoma e que nada lhes aconteça, de que nada lhes fira, de que nada lhes magoe. A gente não tem esse poder, ninguém tem, né? Embora eu tenha certeza que se pudéssemos, teríamos, ou pelo menos compraríamos. E a vida me levou fisicamente, um deles, a mais velha, Marília. Deus entendeu que ela era muito boa para estar aqui nessa terra e achou que ela precisaria de um plano melhor. Foi uma passagem curta, breve, mas intensa, carregada de carinho e que hoje deixa uma saudade enorme, não é? Que se renova todos os dias, mas também a resiliência de entender que dentro desse conceito de que não se tem o domínio da vida. E é claro, como toda saudade do músico, do poeta, ela é transformada em poesia e às vezes em música.
E eu tenho uma canção chamada Ilha do Mar, que é assim, que eu vou cantar para vocês, que é exatamente foi a forma que eu encontrei de transformar dor em saudade boa, em saudade eterna, e esperança, né, de que talvez, quem sabe, se for merecido, a gente possa se reencontrar de novo. Eu sei que você está nessa brisa batendo em mim. Se no céu uma estrela brilhar, são teus olhos de querubim. Se tem alegria no ar, é você começando a sorrir. Se a minha lua pratear, teu brilho raro de marfim, recomeçar. Quero aprender como viver sem ti, a tua luz sempre a brilhar em mim. Vai clarear, vem clarear, tua lembrança é o que me faz viver. Feito criança a cada amanhecer, vejo você, Marília, anjo do céu, Marília, ilha no mar, Marília. Recomeçar, quero aprender como viver sem ti, a tua luz sempre a brilhar em mim. Vem clarear, tua lembrança é o que me faz viver. Feito criança a cada vejo você, Marília, anjo do céu, Marília, ilha no mar, Marília, vem clarear, Marília. Essa é uma forma, né? Tem muitas, né? Talvez seja a forma mais legítima, mais autêntica pelo menos que eu encontrei de transformar dor em saudade boa. Às vezes nesses momentos você fica de mal com o mundo, né? De mal com a vida. E eu também fiquei, porque exatamente nesse conceito da humanidade, né, o tempo não diminui, todo ano dá um pouquinho mais, as dúvidas, as questões, fazem, sei lá, às vezes o tempo, a gente perde a noção, às vezes eu penso que foi ontem, mas às vezes me dou conta que já fazem 12, talvez 13 anos, enfim, essas perdas, esses sentimentos, eles não têm cronologia, eles parecem que estão acima da linha do tempo, né? Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu sinto. Enfim, vamos tocar o bonde, tocar a vida, né? Resiliência e saudade. Eu acho que são as palavras que me vem toda vez que eu me deparo com essa história, com essa perda. Essa coisa da perda é muito relativo, me parece que é uma perda física, e aí me vem a vaidade, né?
me vem o sentimento da vaidade, não, é meu, quero aqui, quero tocar, quero pegar. Na verdade, um sentimento desse, ele está além da matéria, né? Ele está eternizado na memória, na lembrança, no cheiro, na palavra, na música, na saudade. Então, ele realmente ele independe da presença física. Mas é lógico que a presença física seria melhor. Não tenho dúvida disso. Dá um corta um pouquinho. Que nesse tempo que a gente, não de conversa, mas dessa contação, é como se fosse uma contação de histórias. Eu pude falar um pouco do profissional, mas também falei da pessoa, né, do ser humano. Eu espero que, de alguma forma, as minhas falas aqui, elas possam contribuir para as pessoas, nenhuma pretensão de que seja algo que vá ser determinante na vida de alguém, mas que algumas observações, sobretudo em relação ao trabalho dos músicos, que elas sejam absorvidas ou pelo menos ouvidas, né? Quanto a mim, eu quero dizer que eu não se abandona a profissão, eu já havia tocado nesse assunto, né? Totalmente, não se abandona a música. Então a gente está sempre vendo, a gente está sempre absorvendo as coisas, as pessoas, os sentimentos, as histórias, e está sempre produzindo. E comigo não é diferente. Então eu vou me despedindo aqui, pelo menos nesse momento, e dentro desse conceito de que a gente está sempre trabalhando, eu quero também contar mais uma historinha dessas que eu vivi e que acabaram virando música. Valeu! Hoje o passarinho perguntou: cadê aquela menina? Onde anda a bela fulô de Teresina? Hoje o passarinho perguntou: cadê aquela menina? Onde anda a bela fulô de Teresina? Querendo me prender com ela, o sorriso dela fez até canção. Já me enredei no seu carinho, me embolei no ninho, na chamegação. Vou te confessar, passarinho, meu peito é só saudade. Conto as horas pra ela voltar, maior felicidade. Sem ela o tempo não passa, dias tão sem graça, fico a esperar. Um abraço cheio de carinho, bem no escurinho, guardei pra lhe dar. Hoje o passarinho perguntou: cadê aquela menina? Onde anda a bela fulô de Teresina? Hoje o passarinho perguntou. Hoje o passarinho perguntou.